Meus irmãos, a paz do Senhor, nesse momento, estamos dando início ao nosso culto de ensino, gratidão ao Senhor, nessa terça-feira, no qual o Senhor preparou para nós estarmos aqui, recebendo mais uma parte de Deus, nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Sabemos que a situação não é fácil, mas Deus sabe de todas as coisas. Creio eu que o Senhor nessa noite vai falar contigo, através da palavra, através da ministração, através do louvor. Um culto de ensino abençoado que Deus vai colocar hoje na tua vida. Chame a sua família, pare tudo que você está fazendo nesse momento. Vamos agora estudar a palavra de Deus através do nosso pastor Paulo, que vai ministrar essa palavra abençoada e que Deus vai tocar no seu coração. Também gostaria que você aproveitasse esse momento, passe para os seus amigos no WhatsApp, divulgue que o culto de ensino da nossa igreja nesse momento está começando. É muito bom ter a sua presença. É muito bom você estar junto conosco, porque Deus trabalha da maneira dele. E se hoje nós estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor, é porque Deus quer trabalhar dessa maneira. Abra o seu coração, não deixe que nada venha atrapalhar você nesse momento de receber a sua palavra. Amém? Gostaria de deixar um versículo para vocês, Salmo 121, que diz assim: elevo meus olhos para os montes. De onde me verá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Lá no 7 diz: o Senhor te guardará de todo mal. Ele te guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para todo sempre. Amém. O Senhor vai continuar guardando a tua vida, a tua família, a tua casa. Creia, receba do Senhor nessa terça-feira que Deus está contigo, está na tua casa. Abra o seu coração para o Espírito Santo falar com você. É um prazer enorme da Assembleia de Deus Mensageiro de Cristo, nesse momento de culto e ensino, ministrar para a tua vida. Amém? Vamos fazer uma oração. Daqui a pouco, depois da oração, nós vamos entoar o louvor com o nosso querido presbítero Aristande, que também está aqui hoje, para atuar os louvores ao Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor está nos dando. Nesse momento, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, para falar sobre a Tua palavra. Senhor, no nome de Jesus Cristo, fala com o Teu povo, Deus, que nesse momento o Senhor tire toda a inquietação que está no coração de muitos. Pois o Senhor vem entrar com a Tua palavra. Que o Senhor venha derramar a Tua glória, Senhor, aonde tiver cada membro assistindo nesse momento. Pai, no nome de Jesus Cristo, que nós confiamos, Senhor, em Ti. Nós cremos na Tua palavra e cremos que o Senhor já está agindo ao nosso favor. Pai, fala com o Teu povo, que o Teu povo receber o louvor, a adoração e a ministração. Deus, muito obrigado. No nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora ouvir o nosso presbítero Alexandre, que estará entoando louvor ao Senhor. Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar louvando agora com o hino 467 da harpa cristã, Sobre as ondas do mar. Nessas grandes dificuldades que tem se levantado, nós sabemos que o Senhor, Ele está conosco no barco, conduzindo as nossas vidas e pronto para dar vitória para todo aquele que recorrer a Ele. Aleluia. Amém? Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor
Senhor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navegas com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E a tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navegas com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder do teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Nós vamos estar agora também louvando ao Senhor com um hino muito conhecido da igreja, Dois Discípulos no Caminho de Emaús. Vamos estar louvando para a glória de Deus esse hino. Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam que era o meio Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu
imenso amor. Como os discípulos te pediram o caminho de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus, para um profeta que foi poderoso em obras, diante de Deus e todo o povo. Aleluia! Este Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram o caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando pão, abençoou. Partiu e deu-lhes, eles então o reconheceram. Cheios de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram um caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos agora passando para a ministração da palavra com o pastor Paulo Moura. Amém. Queridos irmãos, é um grande prazer estar com vocês aqui novamente para nos alegrarmos e nos fortalecermos com a palavra do Senhor. Amém, queridos? Queremos convidar a você, nesse momento, a pegar sua Bíblia. Se você tiver uma aí à sua disposição, e também, se você assim o quiser, um caderno, um bloco de anotações, porque durante a ministração nós vamos apresentar alguns pontos muito importantes do texto que escolhemos para a meditação dos nossos irmãos que vão estar participando dessa transmissão. Queremos louvar a Deus por mais essa oportunidade, estarmos juntos. Eu espero, em nome de Jesus, que essa palavra venha ao encontro da tua necessidade, que essa palavra venha fortalecer a sua fé, alegrar o seu coração e que juntos possamos receber aquilo que Deus tem para nós através da ministração da sua palavra. Amém, queridos? Então, lhe convido nesse instante, você que está com a Bíblia agora em mãos, abri-la no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Quero aproveitar a oportunidade, enquanto você localiza esse texto da Sagrada Escritura, para desejar a você e a toda a sua família a graciosa e maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No estudo bíblico de hoje, nós iremos descobrir lições preciosas com um dos maiores líderes da história de Israel, Davi.
Iremos observar suas atitudes e como ele exerceu companheirismo, além de uma genuína fé e obediência inabaláveis no Senhor Deus, num dos momentos cruciais de sua vida. Amém? Você já localizou primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Eu quero ler aqui com os irmãos, na Nova Versão Internacional. Quero começar lendo o primeiro verso da palavra de Deus, nesse texto. Me acompanhe. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disto, foram até lá para encontrá-lo. O verso 2 diz: também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Eu quero que você guarde bem esta expressão aqui no versículo 2. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele, diz o final do verso 2. Verso 3 diz: de lá Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? É um pedido de Davi para o rei de Moabe, na cidade de Mispá, ou Mispa, como diz algumas traduções. Verso 4, e assim ele os deixou com o rei de Moabe. E lá eles ficaram, enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Concluindo a leitura inicial, nesse capítulo de Samuel, capítulo 22, o verso 5 diz: contudo, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete, obedecendo a voz de Deus através do profeta Natan. Profeta Gade, perdão. Então, queridos, nós vamos agora observar lições muito importantes para nós que podemos tirar desse texto. Esse texto, essa história, ela se passa aproximadamente no ano 1028 antes de Cristo. Então, é uma história bastante antiga, mas nós cremos que a palavra de Deus se renova e com certeza ela tem uma mensagem para nós muito importante nesses dias em que estamos vivendo. Amém, queridos? Então quero que você destaque aí o primeiro ponto que eu quero trazer nesta ministração para o nosso crescimento espiritual. Eu quero primeiramente falar da fuga de Davi. E o interessante aqui é que essa fuga de Davi foi também para proteger as pessoas que ele amava, porque todos aqueles que davam guarida a Davi, durante a perseguição implacável do rei Saul, enciumado por saber que havia sido rejeitado por Deus, então ele se volta para Davi e o persegue implacavelmente. Nesse texto que nós lemos, Davi vai se refugiar em vários lugares. Ele não queria enfrentar Saul, não porque ele tivesse medo de Saul, mas ele sabia que o problema de Saul, na verdade, não era com ele. O problema de Saul era com Deus. E Davi não queria tocar no ungido do Senhor. Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas o temor que ele tinha a Deus foi maior do que
o seu sentimento de justiça ou de vingança. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a fuga de Davi. Gostaria que você, que está fazendo sua anotação, você, então, colocasse como primeiro ponto a fuga de Davi, né? Antes de Davi se tornar oficialmente rei, ele passou uma experiência muito grande na sua vida, que lhe trouxe um amadurecimento muito grande em relação a Saul, que havia sido rejeitado pelo Senhor. Davi precisou fugir da presença dele para que a sua vida fosse preservada. Então, vamos observar que, primeiramente, Davi foi para Nob. No capítulo 21 desse primeiro livro de Samuel, versículo 1, ele vai para Nob e ali convence o sacerdote Aimeleque para lhe dar suprimentos a ele e àqueles que o acompanhavam. E além dos suprimentos, ele pede a espada de Golias. De Nob, a palavra de Deus vai nos dizer, ainda no capítulo 21 deste primeiro livro de Samuel, que Davi foi se refugiar em Gate, a terra dos filisteus. E ele, então, recorre ao rei filisteu por proteção de Saul. Ele chega a se fingir de louco. Isso está no capítulo 21, versos 10 e o verso 15. Para que os filisteus não tirassem a sua vida. Então, nesse contexto, Davi chega, então, à caverna de Adulão. Depois de sair de Gate, ele, então, chega na caverna e, como diz o verso inicial da nossa leitura, a sua família vai ao seu encontro. E junto com a sua família, nós temos outros que irão se juntar a ele. Nós vamos comentar sobre isso daqui a alguns instantes. Nós vamos ver que depois desse período que ele vai passar na caverna, ele ainda vai ser perseguido por Saul no deserto de Maom. Isso está lá no capítulo 23, verso 25. Então, Saul estava perseguindo implacavelmente Davi. Ele queria, por todas as formas, tirar a vida daquele que Deus havia escolhido para, então, suceder ao rei Saul no trono. Todas as tentativas que Davi fez para se esconder acabavam sendo descobertas pelo rei Saul. Então, Saul estava de tal forma tomado pela ira que ele chegou a assassinar, lá em Nob, 85 sacerdotes, e somente um escapou, além das mulheres e das crianças que haviam ali naquela cidade. Isso revela o espírito violento pelo qual Saul estava tomado. Mas, acima do poder que Saul tinha com seu exército, estava um poder maior protegendo Davi em todos aqueles momentos. Então, vamos agora aprender algumas coisas interessantes sobre esse momento que Davi passa na caverna de Adulão. Esse é o segundo ponto do nosso estudo, lugar de refúgio. Lugar de refúgio. Lugar estratégico, o quartel-general que Deus estava providenciando naquele momento para Davi. Foi numa das cavernas próximas à cidade de Adulão que Davi foi se refugiar. Havia uma cadeia de montes que cercavam Adulão e haviam cavernas ali. Adulão era uma das cidades reais dos cananeus e que Josué veio a conquistar quando entrou na terra prometida. Josué, capítulo 12, verso 15. Era uma região
que ficava no território de Judá. Isso está em Gênesis, capítulo 38, versos 1, 12 e verso 20. Numa região conhecida como Cefelá. Esse é o dado geográfico do lugar onde Davi foi se refugiar. Agora, amados, é interessante, e não por acaso, que o nome Adulão significa no hebraico refúgio. Essa cidade de Adulão ficava entre a cidade de Gate, cidade dos filisteus, e a cidade de Hebrom, que foi conquistada por Caleb durante a tomada da terra prometida pelo povo de Israel. Ela ficava 19 quilômetros de Belém e 25 quilômetros de Jerusalém. Então, ela se tornava um lugar estratégico na localidade em que Davi morava, e Davi, com certeza, tinha um grande conhecimento dessa região, por conta de estar muito próximo da cidade da qual ele era nascido. Adulão foi, então, naquele momento, o lugar onde Davi se refugiou da ira de Saul. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui, na nossa meditação, falamos da fuga de Davi, primeiro ponto. O segundo ponto fala do lugar aonde Davi foi se refugiar. E agora eu quero falar dos companheiros da caverna. Verdadeiros líderes, amados, atraem pessoas. Davi estava sendo forjado por Deus, preparado por Deus, estava sendo capacitado para se tornar o maior líder da nação de Israel. Então, mesmo diante daquelas circunstâncias desfavoráveis para Davi, quando tudo parece que concorria para que os planos de Deus na sua vida não se concretizassem, é justamente aí que Deus então começa a prepará-lo para a grande liderança que ele vai exercer. E assim nós vemos que além da família de Davi, e aqui falamos dos seus pais, dos seus irmãos, outros 3 grupos de pessoas vão se refugiar ali e se juntar a Davi. No texto que nós lemos, no verso 2, diz que o primeiro grupo, segundo o texto, era formado por homens que se achavam em aperto. Essa expressão se refere a pessoas perseguidas. Não era só Davi que estava sendo perseguido naqueles dias. Muitos estavam sendo perseguidos e muitos desses foram se juntar a Davi. O segundo grupo, no verso 2, ainda, diz que era formado por homens que se achavam em aperto. Homens endividados. Aqui nós vemos que seriam homens que haviam se tornado escravos por causa de dívidas que haviam sido contraídas e que, por não poderem pagar, se tornaram escravos dos seus cobradores. Mas, então, eles abandonaram, então, aquela condição servil em que eles estavam e se juntaram a Davi na caverna de Adulão. Então, o primeiro grupo eram os que se achavam em aperto, o segundo grupo, os homens endividados, e agora nós temos o terceiro grupo, que era formado por homens amargurados de espírito, homens sem esperança, homens sem perspectivas. Então, foram esses que se juntaram a Davi. E o texto mostra que eram muitos, cerca de 400 homens que ficaram sob sua liderança.
nós vemos aqui que esse famoso grupo, eles vão ser conhecidos mais tarde como os valentes de Davi. Amém, queridos? Os valentes de Davi. E eles estavam, então, relacionados a esse episódio que, com certeza, nós, estudando aqui, nós vamos perceber. Davi, então, vai ser acompanhado, então, por esse grande grupo de pessoas que vai crescer mais na frente, no texto bíblico. Esses 400 vão se transformar em 600 e a liderança de Davi vai estar cada vez mais acentuada. Na liderança de Davi, nós vemos que um bando de fracassados vão se tornar um exército de valentes e vencedores. Glória seja dada ao Senhor. Irmãos, nós aprendemos aqui que através da liderança deste homem de Deus, Davi, eles vão ser transformados em homens valentes. Eles vão se tornar oficiais. Eles vão se tornar ministros e governadores no reino de Israel, sob a liderança de Davi. Davi entrou sozinho na caverna, mas ao sair, vai sair com um exército de valentes, porque Davi vai acreditar no potencial deles. E isso vai fazer muita diferença na vida de cada um daqueles homens. O cuidado de Davi também com seus pais é tocante quando lemos aqui o texto, porque nós vemos que Davi tratou de levar seus pais para Moabe, para o rei de Moabe, na cidade de Mispa ou Mispá, como diz algumas traduções. Moabe era a terra da bisavó de Davi, Ruth. Nós lemos na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, versos 5 e 6, que Ruth, a moabita, vai se transformar numa ancestral do próprio Jesus Cristo. Então, ali, com certeza, aquela cidade oferecia uma segurança melhor para os seus pais, que já estariam com uma idade avançada e não teriam como acompanhar o ritmo de Davi e de seus homens por conta daquela perseguição de Saul. Então, que lição nós temos aqui para os filhos de hoje e para o momento em que estamos passando? O cuidado com os mais velhos, o cuidado com a nossa família, a preservação daqueles que são os nossos entes queridos, sermos zelosos e cuidadosos, principalmente com os da nossa casa. Observe que os seus irmãos vão permanecer com ele, não vão ficar em Moabe, pois haviam sido soldados do exército de Israel, haviam deserdado por conta da situação em que o rei Saul estava. E os seus irmãos vieram participar com ele. Um líder de verdade, queridos, nós entendemos aqui, ele faz da crise uma oportunidade, não somente para ele, mas uma oportunidade para aqueles que estão sendo liderados por ele. E nós aprendemos aqui com Davi. Davi não pensava somente em si, na sua proteção, na sua segurança, mas ele teve uma preocupação com seus pais. Em um momento onde irão surgir muitos problemas, um líder é capaz de trabalhar inúmeras soluções. Eu creio, amados, que nesse momento em que a nossa cidade de Valparaíso, o nosso país, Brasil e o mundo, Deus está levantando líderes, tanto em nossas igrejas,
como na frente dessas nações, que se eles forem tementes a Deus, eles verão a oportunidade de se saírem vitoriosos. Vamos orar a Deus, vamos orar pela nossa liderança cristã, vamos orar pelo nosso presidente Bolsonaro, pelas autoridades constituídas. Isso é mandamento que nós temos na palavra de Deus. Vamos interceder. Amém, meus amados? Aqui nós vemos uma grande liderança ser forjada e ser formada aqui, no momento difícil. Os grandes líderes, eles vão se manifestar principalmente nos momentos de crise, de dificuldades. O quarto ponto que eu quero aqui compartilhar com vocês desse estudo fala do momento com Deus. Oração e louvor diante dos desafios foram levantadas ali dentro daquela caverna. Você pode me perguntar, pastor Paulo, como é possível eles estarem ali, com certeza amedrontados, por conta daquela perseguição tão feroz do rei Saul? Como é possível que ali houvessem orações e louvor? Amados, há 2 salmos que estão particularmente ligados à experiência de Davi nessa caverna. 2 salmos. Eu quero destacar com vocês o Salmo 57 e o Salmo 142. Uma grande parte dos estudiosos da Bíblia dizem que, apesar de nesses 2 salmos, Salmo 57 e Salmo 142, o texto sagrado não fazer alusão direta a Adulão, mas que esses lugares estavam se referindo à caverna aonde Davi foi se refugiar nessa cidade. E esses salmos expressam claramente que o verdadeiro refúgio do salmista Davi não era aquela mera caverna aonde eles ficaram. Isso é maravilhoso, irmãos. Percebemos que, mesmo estando ali, a segurança de Davi, a confiança de Davi não estava naquele lugar simplesmente. Por que eu digo isso? Porque quando nós olhamos para esses salmos, eu quero aqui destacar apenas um versículo de cada um deles que confirmam o que eu estou lhes dizendo. No Salmo 57, por exemplo, verso 1, Davi diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Louvado seja o nome do Senhor. Então, observe aqui, nesse verso 1 do Salmo 57, que Davi clama a Deus por misericórdia. E ele diz: pois em ti a minha alma se refugia. O verdadeiro refúgio de Davi não era aquela caverna, apesar de, humanamente falando, ali lhe trazer uma certa segurança, mas o verdadeiro refúgio de Davi estava em Deus. Nós fomos orientados e fomos ensinados para estarmos em nossos lares durante esses dias por conta desse vírus, para que venhamos a nos refugiar dentro de nossas casas. Mas eu quero dizer para você que o nosso verdadeiro refúgio é o Senhor nosso Deus. Então, assim como o salmista Davi, você ore e clame a Deus dizendo: pois em ti, Senhor, a minha alma se refugia. No Salmo 142, a mesma
devoção é mantida pelo salmista. Ele diz: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Isso está no verso 5. Então, a declaração de Davi não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio. Ele estava na caverna. Mas aqui, ele humildemente reconhece que sem Deus nenhum lugar lhe traria segurança alguma. Ele diz que à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Isto lembra o Salmo 91, verso 1. É como o Salmo começa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, daquele que tem todo o poder em suas mãos, descansará. Descanse no Senhor, meu amado. Se você está refugiado no Senhor, com certeza você vai encontrar descanso. Você não vai ser tomado pela aflição, pela falta de esperança. Amém, meus queridos? Quando Davi orava e louvava a Deus, aquela caverna se tornava um santuário divino, onde pela fé era capaz de encontrar abrigo sobre as asas dos querubins, no Santo dos Santos. Transforme esse lugar onde você está se refugiando agora. Transforme esse lugar num santuário. Louve ao Senhor aí. Busque em oração alento da parte de Deus. Torne o lugar onde você está agora em um santuário de oração e louvor. Amém? E por último, para finalizar essa reflexão nesse texto tão maravilhoso para o nosso enlevo espiritual, eu quero encerrar com as lições preciosas que nós aprendemos aqui em tempos difíceis. Agora é eu e você na caverna, não é mais Davi. E por que é que eu digo isso para você? Não podemos esquecer, amados, que as cavernas, assim como os vales e desertos da vida, não são permanentes. Eles são temporários. Amém? São temporários. O homem pode entrar na caverna, assim como Davi entrou. E sua maravilhosa e abundante graça. A graça de Deus ao nosso favor jamais será em vão. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Davi entrou na caverna por medo das perseguições do rei Saul. Mas Deus envia o profeta Gade. Isso está no verso 5 do texto que nós lemos, para encorajá-lo a sair da caverna e começar a viver um tempo de conquista. E Davi obedece prontamente. Então, o tempo que Davi passou naquela caverna foi um tempo passageiro, foi um tempo transitório. Ele obedeceu à voz do Senhor. Deus usa o profeta Gade em vários momentos na vida de Davi para trazer a palavra do Senhor para ele. Eu louvo ao Senhor pelos profetas do passado, mas louvo ao Senhor também pelos profetas do tempo presente, que Deus tem levantado
para ministrar a sua palavra ao povo de Deus, para que o povo se encha de fé. Levante a sua cabeça, nós somos soldados, queridos. Nós somos soldados e o soldado aprende através da disciplina e da obediência. Ele aprende a exercer a sua missão, missão dada, missão cumprida. Então, amados irmãos, tal como ocorreu naquela caverna onde Davi esteve, nós podemos olhar para a igreja do Senhor hoje e ver pessoas que eram oprimidas, pessoas que eram aflitas, devedoras e desprezadas pela sociedade, que foram restauradas, assim como aqueles homens que entraram na caverna para estarem com Davi. Eles se tornaram valentes. Então, que esse momento em que estamos passando não nos deixe, não nos transforme em pessoas covardes, mas em pessoas valorosas, corajosas. Louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa fé não está no homem. O nosso Davi é Jesus, o filho de Davi. A nossa confiança está nele. E eu quero aqui, antes de orar agora, por você e pelo seu lar, pela sua família, eu quero aqui fechar essa meditação, esse estudo, falando aquilo que diz a palavra do Senhor. No Salmo 46, verso 1, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém, queridos? Salmo 46, verso 1. Então, Deus, ele não é só o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Nele nos abrigamos, mas nele, como que num quartel, nos posicionamos para a batalha, para não ficarmos como que travados diante da batalha, mas estarmos apostos, posicionados, para seguirmos a orientação do Senhor. A Bíblia ainda diz no Salmo de número 5, verso 11, que eu deixo para você: alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Receba, meu amado, alegria nesta noite ao seu coração. O Senhor é a nossa alegria. Cantem sempre de alegria. Cantem, louve ao Senhor. Aqui é dito: estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Amém, amados? E que Deus venha nos abençoar ricamente com o exemplo de Davi, com a sua obediência, com as suas orações, com o seu louvor. Amém, amados? Feche seus olhos agora. Quero fazer uma oração e que essa palavra venha fortalecer grandemente a sua vida, a vida da sua família. Eu quero louvar Deus por essa grande oportunidade. Amém, queridos? Queremos ver se tem algum pedido de oração. Os irmãos têm participado, estão trazendo mensagens aqui. Eu louvo a Deus pela participação de cada irmão aqui nesta noite, no nosso portal. Que Deus abençoe grandemente a todos os irmãos. Gostaria que você pudesse usar esse vídeo para repassar para pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir ao vivo. E queremos lhe convidar agora para esse momento de oração ao nosso Deus. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te bendizemos, ó Deus. E ó Deus, gratificante, Senhor. É reconfortante saber, ó Deus, que Tu és o nosso refúgio, que Tu és a nossa fortaleza, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, que venha, Senhor. Venha alegrar os Teus filhos em seus lares. Venha fortalecer a fé dos Teus servos.
e que os teus propósitos, ó Deus, venham ser confirmados na vida de cada um deles. Assim, ó Deus, como ocorreu com teu servo Davi, Senhor, que, ó Deus, nos teus planos, ó Deus, tu já havia escolhido o teu servo, Senhor, para reger aquela nação. E tudo aquilo, ó Deus, que estava acontecendo com ele era uma preparação. Ó Deus, transforma esse momento, essa situação, Senhor, para fortalecer a tua igreja, o teu povo, para fortalecer aqueles que confiam em ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor Deus, que os teus filhos, ó Deus, venham encontrar em ti, ó Deus, a sua segurança, a sua proteção. Venha orientá-los, ó Deus, assim como tu levantaste não somente o profeta Gade, mas tu colocaste pessoas para estarem ao lado de Davi, para ajudá-lo naquela empreitada. Venha ajudar os teus filhos que estão necessitados. Venha fortalecer, Senhor Deus, e colocar ao lado deles pessoas, Senhor Deus, que venham ser pessoas valorosas, venham ser, ó Deus, guerreiros na oração. Venham ser pessoas, ó Deus, que venham fazer a diferença nesse momento em que estamos passando. Pedimos a tua bênção sobre todas as famílias que nos ouvem agora nesse momento, sobre os lares dos teus filhos, ó Pai. E que haja louvor, haja adoração em cada lugar, que o teu nome seja reverenciado, porque todo o poder reside tão somente em tuas mãos, Senhor. A tua palavra diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, todo o poder está nas tuas mãos, Senhor. E clamamos a ti, ó Deus, para que os teus filhos sejam abençoados e fortalecidos. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe a todos. Eu quero deixar aqui o meu abraço caloroso a cada irmão e estamos com saudade desse contato. Ovelha gosta de estar junto com ovelha, mas em nome de Jesus, muito em breve, vamos estar juntos. Recebam esse abraço em nome de Jesus, da liderança da igreja, em nome do nosso pastor presidente, em nome de todos os nossos pastores da sede, em nome dos dirigentes das nossas congregações, que Deus conceda a cada um uma semana abençoada, uma semana próspera, mesmo em seus lares, a proteção sobre aqueles que estão trabalhando. Vamos continuar em oração, vamos estar nos fortalecendo, mesmo dentro da caverna, mesmo dentro do abrigo, do refúgio do nosso lar. A nossa fé estará sendo fortalecida. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus.